Oi, pessoal! A gente começa mais uma edição do Sessão de Notícias para te deixar por dentro do que rola aqui no Parlamento Caxiense. Na edição de hoje, você vai ver. 600 demandas do Câmara Vai aos Bairros são encaminhadas ao prefeito. Parlamento aprova a regulamentação das antenas de internet 5G. A permissão dos animais de estimação em transporte coletivo urbano tem a primeira etapa vencida na Câmara. E ainda, a Casa do Povo lança o livro As Eleitas. Você vai conhecer a trajetória das mulheres que romperam obstáculos e entraram para o mundo da política. Tudo isso e muito mais. Vem com a gente! O Parlamento aprovou a regulamentação das antenas para a internet 5G em Caxias do Sul. Foi na sessão de terça-feira. A sessão ordinária abriu os trabalhos com a presença da Associação Criança e Adolescente no Esporte Ampliando Horizontes e o Instituto Matheus Rocha, que ocuparam os espaços de acordo de lideranças. A associação, que atende cerca de 70 crianças e adolescentes no bairro Eusébio Beltrão de Queiroz, falou do histórico e da importância do centro de convivência e fortalecimento de vínculos dentro da comunidade. Dentro do nosso trabalho, a gente executa muito a proteção e a promoção e garantia de direitos, né? Primando por espaços de lazer, cultura, esporte, educação. O Instituto Matheus Rocha, que se dedica na garantia dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, usou a tribuna para divulgar o guia Escola para Todos, que propõe a educação inclusiva. O Instituto Matheus Rocha, ele tem por uma visão de futuro, que a gente consiga sempre garantir que os direitos dessas pessoas estejam sendo olhados, estejam sendo disseminados e estejam sendo realmente garantidos e cada vez mais ampliados. E nesse sentido, nós estamos sempre em busca de tudo que possa tornar mais simples o entendimento das questões, para que realmente as pessoas com deficiência intelectual estejam incluídas. Já na ordem do dia foram aprovados 3 projetos. Um nomeia a via pública no loteamento Reserva do Sol, no bairro Monte Ibérico, como Rua Guido Antônio Busatti. O outro modifica o texto de uma lei de 2019 para facilitar o cumprimento da legislação. O projeto prevê a obrigatoriedade da divulgação da especialidade do médico, dias e horários de atendimento e a quantidade de vagas disponíveis nos postos de pronto atendimento 24 horas e nas unidades básicas de saúde em cartazes na entrada dos locais. Já o projeto mais aguardado na manhã de terça foi o do vereador Maurício Scalco, do Novo, que regulamenta a instalação de antenas e da estrutura física para viabilizar a internet 5G em Caxias do Sul. Inclusive, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, já autorizou os municípios a instalarem as antenas a partir de janeiro de 2023. Caxias, que já é referência em muitas áreas, agora também será referência nessa aqui. Com essa lei do 5G, daremos condições às pessoas, empresas e o poder público de avançar em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, gerando inclusive novos empregos que hoje não existem. Nesse momento, com a aprovação dessa lei, estaremos desburocratizando a instalação de antenas na nossa cidade. E esse novo universo que se cria será realidade. Permitiremos que as operadoras possam iniciar a instalação das antenas imediatamente. Lembrando que a Anatel antecipou o cronograma de 2025
para janeiro de 2023 em Caxias do Sul. O grande expediente do vereador Lucas Carenhato, do PT, foi acompanhado por uma plateia lotada de servidores que reivindicam contra a proposta do governo municipal na mudança da previdência do funcionalismo público. O líder da bancada do PT se dedicou a debater o tema na tribuna e apresentou dados que, segundo o parlamentar, mostram que a proposta não vai solucionar o déficit nas contas do município. A proposta de reforma da Previdência que o prefeito apresenta, ele não sana o problema do déficit. E essa é a primeira discussão. Ou seja, nós votaremos um projeto que não resolve o problema e que daqui 3, 4, 5 anos pode carecer de uma nova reforma que penalize os servidores. E eu digo penalize os servidores porque nesses projetos de lei nós temos um aumento de alíquota, mudança nas regras, ampliação de tempo para aposentadoria, enquanto a alíquota patronal do município diminui. Então fica dispare essa discussão. O problema que nós destacamos aqui é que tu tens, na reforma da Previdência, tu cria uma alíquota para os aposentados, que contribuíram a vida toda. E aqui para que as pessoas saibam, nós servidores contribuímos a vida toda um percentual maior de quem está no INSS. Nós servidores não temos fundo de garantia. Então, muitas pessoas, por desconhecimento, criticam o serviço público sem conhecer. A Câmara concedeu mais um título de cidadão caxiense, o 6º entregue este ano. A gente mostra os detalhes. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão caxiense ao escritor e palestrante Nereu Jorge Araldi. Além de ser autor de 9 livros, ele foi reconhecido pelo grande envolvimento com o trabalho social na cidade. A proposição da homenagem foi do vereador Ricardo Daneluz. No discurso que fez na tribuna, o parlamentar enalteceu o incentivo de Nereu Araldi ao trabalho nas hortas comunitárias. Nereu é um escritor, terapeuta, palestrante que já ajudou milhares de pessoas, inclusive tem seus livros em mais de 17 países com obras publicadas e que também faz um trabalho social muito importante, muito forte através do Clube do Bem criado por ele e também é um grande parceiro da questão das hortas comunitárias, um grande entusiasta, um grande apoiador e que nos ajuda muito também nessa questão da agricultura urbana, da agricultura orgânica. Familiares e amigos estiveram no plenário para acompanhar a homenagem. Araldi falou da emoção em receber a honraria concedida pelo 2º maior parlamento do estado. Desde o Fazer o Bem Vale a Pena, que é a minha primeira obra, até no dia de hoje, né? Então são 27 anos de trabalho altruísta, sempre silenciosamente nas comunidades, né? Nunca se colocando na mídia, né? Mas chega um momento que você é chamado e a gente recebe essa homenagem com muita humildade, com muito amor e com certeza a comunidade ganha com tudo isso, né? Eu também ganho, claro, né? Câmara Vai aos Bairros 2022 encaminha 600 demandas ao prefeito. O último encontro foi no primeiro final de semana de dezembro e nós acompanhamos. Olha só. O último encontro do Câmara Vai aos Bairros de 2022 foi na sede da União de Associações de Bairros de Caxias do Sul, a UAB, no bairro Panassolo. O evento contou com a presença de vereadores, do prefeito Adilode Domênico, de secretários do Executivo, do presidente da UAB, Valdir Walter. Contou também com uma plateia lotada e manifestações dos servidores que reivindicaram contra os projetos de lei complementar da Prefeitura que pedem mudanças na previdência do funcionalismo público da cidade. Os projetos foram protocolados no final de novembro e tramitam na Câmara. O objetivo do encontro foi apresentar um relatório final das demandas recebidas em 8 reuniões, que começaram lá em abril e seguiram ao longo do ano. Foram aproximadamente 600 apontamentos, entre sugestões, elogios e reivindicações por melhorias das comunidades. Ele foi um encerramento em que a gente pôde dar uma passeada, né, por todos os encontros que ocorreram, até porque vieram representantes de cada região e também trouxeram novamente algumas demandas. E em cima dessas demandas a gente vai estar produzindo, né, um relatório ainda, né, para entregar para a prefeitura, mas o prefeito já se comprometeu
né, de dar esse retorno. Ele já tinha aqui um relatório das demandas que já foram encaminhadas, das que vão ser encaminhadas a médio e longo prazo, mas a gente entendeu melhor fazer esse encontro, né, com a UAB num outro momento que a gente consiga olhar, porque afinal de contas foram 600 reivindicações, né? A gente atingiu mais de 1.000 pessoas durante todas essas edições, então ficaria muito cansativo, né, a gente ficar olhando cada demanda, como é que foi e como é que vai ser encaminhado. Então a gente vai fazer essa reunião, né, posteriormente uma reunião de trabalho para dar esse retorno, né, para o movimento comunitário. Esse material já foi encaminhado para cada secretaria e à medida que eles forem atendendo, eles vão fazendo a prestação de conta. E também a gente pediu que eles mantenham a Câmara informada daquilo que não tem condições de atender a curto, médio e longo prazo, porque tem demandas aí que é uma necessidade, mas que tem outras prioridades mais urgentes. Então a gente não consegue atender tudo, 600 demandas, vamos combinar. Inclusive diante da grave crise que o município está passando, mas o que a gente se compromete é dar uma boa atenção, porque é o mínimo que merece o vereador e também as lideranças comunitárias que trouxeram isso. E esse é o grande momento de fazer suas reivindicações. E para nós hoje, com mais alegria ainda, porque a gente vê hoje tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo que estão juntos aqui, e mais ainda porque nós temos uma cria da casa que se transformou agora em deputado federal. Então para nós é só alegria hoje. A trajetória de mulheres que enfrentaram preconceitos e conseguiram o espaço de poder na política vira livro na Câmara Municipal. A gente te mostra os detalhes no próximo bloco. Não sai daí! Já acordei com aquela vontadezinha de mamar. Eu também. Dá vontade de fazer isso o dia todo, né? Ainda bem que a mamãe tem um montão de gente preparada pra ajudar. O papai, a vovó, o chefe dela sabem o quanto o leite materno faz bem e sempre estão por perto para dar apoio. E claro, os profissionais de saúde, que sempre ajudam a mamãe quando ela precisa. Essa vida de mamãe é puxada, viu? Mas com seu apoio a gente mama muito mais tranquilo. Ministério da Saúde. Sabia que a hepatite B é uma doença silenciosa e grave que pode ser prevenida? Proteja-se, use sempre camisinha e não compartilhe objetos que podem ter contato com sangue contaminado, como seringas, alicates de unha e agulhas. A hepatite B não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde, faça o teste e vacine-se. Ministério da Saúde. O Sessão de Notícias está de volta. Agora a gente fala sobre a sessão de quarta-feira. O programa de qualidade de vida Bem Viver recebeu homenagem pelos 15 anos. A homenagem ao programa, que foi criado em 2007 para cuidar do bem-estar dos servidores públicos, teve uma novidade. Pela primeira vez, uma cerimônia no Legislativo contou com a audiodescrição de cada integrante da mesa que fez uso da palavra. Então, eu sou uma mulher morena, 1,70 m, cabelos encaracolados, estou com uma camisa rosa estampada. Estou com óculos, né, também. A indicação da homenagem foi da vereadora Gladys Frisso, que destacou a importância do serviço de prevenção e cuidado com a saúde individual e coletiva dos funcionários públicos. Silvana Fagundes, integrante do comitê do programa, destacou o número de atendimentos e a valorização da categoria. Foram realizados pelo comitê, até este ano, aproximadamente mais de 32 mil atendimentos, tanto de servidores como de seus dependentes, sempre procurando buscar um melhor desenvolvimento de suas potencialidades, bem como uma melhor integração e convivência social. A sessão também recebeu a participação do Observatório Social do Brasil, que tem atuação em Caxias do Sul, no espaço de acordo de lideranças. O presidente Gilney Lafuente falou dos eixos de trabalho da organização, que atua em vários municípios do Brasil. Entre as principais funções estão o monitoramento do orçamento dos municípios e a fiscalização das licitações.
Nós, então, trabalhamos com observadores, acompanhando toda a prática de licitações, principalmente, né, do município de Caxias do Sul. Esse ano nós acompanhamos 49 processos licitatórios. Tem uma estratificação ali, mas não vou entrar em detalhes. E cabe salientar que só o acompanhamento que a gente faz naquelas licitações que tem o valor já homologado, nós conseguimos trazer para o município uma redução de em torno de 10% do valor investido. Já no espaço do Grande Expediente, quem abriu os trabalhos foi o líder do PSB, Zé D'Ambros. Começou a fala agradecendo o apoio da comunidade e fez uma prestação de contas dos trabalhos realizados ao longo do ano. Entre eles, o das hortas comunitárias, a inauguração dos novos leitos do HG no próximo ano e o Banco de Materiais de Construção, iniciativa do parlamentar. Nós temos muitas questões já encaminhadas, espero que ano que vem se concretize. O quartel dos bombeiros da Zona Norte estão finalizando o contrato que é o Estado com o cidadão que tem o pavilhão. Amanhã se formam os soldados, então nós vamos ter o serviço a partir de 2023. As hortas comunitárias estão andando bem, nós estamos hoje fazendo uma modificação da lei e que vai ser muito importante. Nós temos também as capelas mortuárias, que são obras sociais e que estão encaminhadas também. Então é um trabalho bem comunitário e eu espero que 2023 seja melhor. A segunda a ocupar a tribuna foi a presidenta do Legislativo, Denise Pessoa, que trouxe esclarecimento dos projetos da Prefeitura que modificam as regras da Previdência dos servidores municipais. Criticou a falta de diálogo do Executivo com a classe sobre esse assunto. Então, como presidenta da Câmara, eu não voto, só voto em caso de empate. Então, deixei isso, né, também bem explicado, né? E em caso, a presidência vai até dia 31 de dezembro. Então a gente precisa discutir com mais tempo e eu vejo que para os vereadores fazerem emendas, claro, a gente pode fazer as emendas, mas o ideal seria que a prefeitura retirasse o projeto e voltasse a dialogar para construir essas alterações que estão sendo solicitadas. O PTBista Adriano Bressan também fez uma prestação de contas dos projetos importantes criados por ele que foram aprovados este ano. Entre eles, o que aumenta a vida útil de veículos que prestam serviço de transporte escolar. O nosso gabinete sempre está à disposição e o objetivo nosso de quando a gente decidiu de concorrer a vereador e graças a Deus fomos eleitos, é sim de tentar mudar a vida das pessoas. E é isso que a gente vai fazer durante o ano que vem e no próximo e se Deus quiser e oportunizar, a gente vai estar sempre à disposição da comunidade. O vereador Juliano Valim, do PSD, criticou a RGE pela falta de comprometimento na remoção de galhos de árvores nas vias públicas durante a manutenção dos fios dos postes de luz. Um dever que é da RGE ou das empresas que prestam serviço à empresa RGE, ela tem que ter responsabilidade com a população, ressaltando que ela paga imposto, inclusive a gente paga uma quantidade expressiva na questão de luz em nossas residências. Então, se a gente paga imposto, ela tem que dar retorno. São feitas as primeiras movimentações para que os animais domésticos possam ser carregados no transporte coletivo urbano. O projeto foi aprovado na quinta-feira e a gente te mostra os detalhes na reportagem. Os trabalhos foram abertos com o acordo de lideranças. A primeira a ocupar a tribuna foi a coordenadora do Instituto Cultural Coab. Ela pediu por justiça para o irmão que foi agredido em uma casa noturna e morreu no fim de novembro. Ele era uma pessoa do povo, ele ajudava muita gente, sabe? E eu não me conformo com o que aconteceu com ele. A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais também usou o espaço. Silvana Piroli explicou as reivindicações dos servidores relacionadas à Previdência. É que projetos do Executivo tramitam na casa desde o fim de novembro. E, entre outras alterações, mexem nas alíquotas de contribuição. Nós temos aposentados que trabalharam a vida inteira, que têm direito a receber a sua aposentadoria, que sempre contribuíram com tudo e que vão perder dinheiro. E nós temos do outro lado uma prefeitura que diz que o FAPS desse jeito não dá porque não tem recurso. Bom, como é que nós vamos aproximar e achar uma solução? É sentando numa mesa com cálculos, com assessorias e não tendo pressa, não dá para votar no afogadilho. Na pauta foi aprovada a abertura de uma nova frente parlamentar em defesa da segurança alimentar e da agricultura familiar. A ideia é ouvir as demandas da comunidade e apresentar alternativas junto com o poder público e com entidades para
combater a fome. Pensar a segurança alimentar, né, totalmente alinhada com a agricultura familiar. Eu acho que é um outro tema de fundamental relevância e é uma das alternativas para a gente conseguir avançar. Sendo Caxias a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, a gente precisa de políticas públicas essas intersetoriais. O projeto de lei complementar que altera o Código de Posturas do município com o objetivo de permitir animais de estimação dentro do transporte coletivo urbano foi aprovado por unanimidade. Agora, um projeto específico com essa permissão deve vir do Executivo. No grande expediente, o vereador Maurício Scalco, do Novo, trouxe números do passivo atuarial do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor, o FAPS, que é o valor necessário para pagar todos os benefícios, que passa dos 6 bilhões de reais. A população que paga seus impostos precisa ter retorno em serviços públicos e, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Prefeitura tem por obrigação sanar esse débito do FAPS. Então, a gente tem que achar uma forma que equalize essa conta para não prejudicar a população na ponta, nem mesmo os servidores públicos ativos e inativos do município. A gente quer que eles continuem recebendo a sua aposentadoria, consigam se aposentar no futuro, mas a gente tem que ter muita responsabilidade em analisar o projeto e saber a melhor forma para conduzir esse assunto. Bora assistir as principais atividades que rolaram no Parlamento esta semana? É o Direto da Redação. Vem com a gente! Na tarde de quarta, ocorreram 2 eventos. O plenário foi ocupado pelo 2º Seminário Municipal, Destinação do Imposto de Renda, evento que reuniu organizações do Grupo de Trabalho por Caxias, o GTC, com o intuito de informar aos contribuintes da cidade sobre a destinação correta na hora de declarar o imposto de renda. Conselhos municipais e projetos que são contemplados com o recurso prestaram contas das ações realizadas no ano com esse repasse. Já na sala de comissões de GNIPTF, ocorreu a audiência pública promovida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. O Executivo apresentou uma retificação, corrigindo detalhes técnicos na Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2023. O secretário de Gestão e Finanças, Gilmar Santa Catarina, reforçou que os valores finais não serão alterados. E na quinta tarde foi o lançamento do livro As Eleitas, Mulheres que Constroem a Política Caxiense. Projeto idealizado pela mesa diretora e executado pelo setor de comunicação da Câmara. As vereadoras contempladas no livro estiveram presentes no evento, que finalizou com sessão de autógrafos. Eu aposto que você deve ter ficado com vontade de conhecer um pouco mais dessas histórias. Dessas mulheres corajosas que lutam pelo direito de estar em espaços que decidem a vida de outras mulheres. A nossa equipe fez uma reportagem super especial e é com ela que a gente encerra a edição de hoje. Vamos assistir? E agora, convidamos a mesa diretora que será empossada para o ano de 2022, que ocupem seus lugares. Presidenta, vereadora Denise Pessoa. Primeira vice-presidente, vereadora Tatiane Frisso. Pela primeira vez na história, o Legislativo conta com 5 mulheres titulares entre as 23 vagas no Parlamento. Neste ano, de forma inédita, os 2 principais cargos da casa são guiados por mãos femininas. Vereadora Tati, é muito gratificante e importante te ter comigo à frente da mesa diretora e assim teremos a maior participação das mulheres na direção da Câmara de Vereadores nos 2 maiores cargos. Isso também marca a história. Em memória das ex-vereadoras e presidentas Raquel Graziotin e Geni Petef, faremos o melhor trabalho comprometido com Caxias do Sul, mas também com as lutas das mulheres, que ainda não têm a sua representação proporcional. O Poder Legislativo iniciou em 26 de setembro de 1892. Desde lá, apenas 3 mulheres ocuparam as cadeiras da presidência. A primeira foi a pedetista Raquel Graziotin. Foi só depois de 26 anos que a PMDBista Geni Petef assumiu a função.
Assumo esta presidência com muita honra, destacando o respeito e confiança que recebi dos 16 vereadores desta casa. Tenho consciência do papel que a vida muitas vezes nos entrega. Ela já me entregou vários papéis, o de líder da bancada, líder do governo, presidente do partido, e hoje me entrega o papel de presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Agora, após 10 anos, é a petista Denise Pessoa que ocupa o cargo. Em 2022, a Câmara comemorou 130 anos e a luta das mulheres na conquista de espaços de poder nunca foi fácil. Para se ter uma noção, de 295 vereadores titulares que já passaram pela casa, apenas 13 são mulheres. É uma forma da gente dar mais visibilidade para as mulheres na política e incentivar cada vez mais mulheres, né, que estejam aqui ocupando espaços e decidindo, né, pela nossa cidade. Eu vejo que as mulheres na política, elas podem trazer realidades que muitas vezes não estão presentes na política porque nós não estamos lá. Então, quanto mais mulher, quanto mais diversa for a política, melhor vai ser as nossas leis, né, melhor vão ser as políticas públicas. A presença das mulheres aqui nesse plenário, ocupando essas cadeiras, foi uma luta que começou lá atrás. E muitas delas tiveram que ter muita coragem para abrir esse caminho para que outras pudessem entrar nessa função e continuar fazendo história. Por isso, a casa conduzida por 2 mulheres propôs a produção de um livro para marcar essa luta. Com o título As Eleitas, Mulheres que Constroem a Política Caxiense, desenvolvido pelo setor de comunicação da Câmara, conta a história de quem se elegeu e também quem ocupou suplência, não só no Legislativo, mas também em outras instâncias. São 21 mulheres, 18 vereadoras, sendo 13 titulares e 5 suplentes. Obra escrita apenas por mulheres entre servidoras e estagiárias. A jornalista da casa foi a responsável por toda a edição, além de organizar e fazer a pesquisa dos dados. Essa obra, ela é a expressão de uma gratidão pelo empenho das mulheres que encararam o desafio de sair da vida doméstica, boa parte delas educadoras, saíram desse universo de casa e nos representaram. Saíram de casa, mas não deixaram de fazer a tripla jornada, que é muito comum, e assumiram função de gestoras, de líderes, de legisladoras. Nós temos o maior orgulho e nós aqui na Câmara já vinha assim registrando essas informações. O que fizemos agora? Condensamos num livro que é ofertado à comunidade. 2 dessas vereadoras foram vice-prefeitas, Pauliores e Marisa Fórmulo. Em entrevista para o livro, a Marisa contou um pouquinho sobre a sua trajetória. Meu pai me levava para o colo, eu sentava no colo dele e jogava baralho com os amigos da colônia. Coisa rara, porque as mulheres tinham que ficar num lugar da casa e os homens normalmente tinham outro espaço. E eu sempre ia para o lado que os homens estavam, porque meu pai me carregava e me fazia... E ele ficava feliz quando eu jogava baralho, que era bisca, eram esses jogos fáceis. Eu me dei conta que eu também aprendi muito a conviver e perdi o medo de enfrentar o convívio masculino. Já a Paula cumpriu mandato como vereadora na legislatura anterior. Convidada pela nossa equipe para voltar ao plenário, a agora vice-prefeita relembra os tempos de sessões. É uma memória de lembrar as pautas que eram daqui, o local onde eu ficava, né? Saber como é o funcionamento da casa, né? Que sem a gente viver aqui não sabe bem como as coisas são, né? Qual é o protocolo, como é que as coisas transcorrem, né? Então é a sensação de estar num lugar que sabe como esse lugar funciona. E é importante ter passado por aqui para entender por que algumas leis são de natureza, saem do executivo para o legislativo e coisas importantes que o executivo vai fazer, mas ele depende do aval da Câmara, que é a representatividade, né? Essas mulheres nos orgulham, elas nos inspiram e nos emocionam, porque elas levam um pouquinho de nós e o quanto de trabalho elas não enfrentaram para lutar pelo voto, que elas encararam as urnas, né? E também para lutar por nós, sociedade.